Hoje estudaremos sobre amartiologia. Alguém sabe o que significa amartiologia? Significa estudo do pecado. Então, em teologia tem uma matéria que estuda só o pecado. O que significa o pecado? E ontem eu terminei o sermão fazendo uma pergunta: é possível deixar de ser pecador ainda nessa vida? Alguém que se consagra inteiramente a Deus consegue deixar de ser pecador? Sim ou não? Estou falando de alguém que se entrega completamente a Deus, se consagra completamente a Deus, consegue se libertar do pecado e deixar de ser um pecador? Sim ou não? Então veremos o que a Bíblia fala sobre esse assunto hoje. Para você entender o que é salvação, você tem que entender o que é pecado. Por isso que é muito importante o estudo dessa noite. E eu gostaria muito de começar, eu peguei um quadro aqui, e eu vou pedir para os amigos aqui da igreja, vocês precisam me ajudar, e também eu vou abrir aqui o link da transmissão. Você que está aí nos acompanhando pela internet, eu gostaria que você participasse desse momento, tá? Deixa eu tirar aqui o áudio. Então, nós começaremos a nossa reflexão de hoje com uma pergunta bem simples. Então você que está aí na internet pode nos ajudar também. Eu gostaria de começar aqui montando um top 10 dos pecados que você considera os piores. Pense em crimes, em delitos, quais são os piores pecados que, na sua visão, são os piores da humanidade. Vamos criar aqui uma lista dos piores pecados que, na sua visão, são os piores da humanidade. Tá bom? Vamos criar uma lista agora. Você que está na internet também, você pode sugerir aí qual, na sua opinião, seria o pior pecado na sua visão. Um delito, um crime, um comportamento muito errado. Quem poderia me ajudar aí? Primeiro pecado para a nossa lista aqui, lista dos piores pecados. Homicídio, é um pecado ruim, homicídio? Ok, vou colocar aqui homicídio. Homicídio, ok. Segundo pecado? Não entendi. Adorar, idolatria, adorar imagens, idolatria, ok. Idolatria, é um pecado terrível, né? Idolatria. Ok, já temos 2 pecados terríveis aqui. Vamos então continuar nossa lista aqui. Pecados terríveis. Aqui o Titan colocou aqui ganância. Vou colocar aqui ganância. Ganância, ok. Vamos ver que outra sugestão aqui. A Jaqueline colocou adultério. Adultério também é um pecado terrível, né? Adultério. Adultério. Alguém teria mais uma sugestão? Um pecado terrível, que na sua opinião é assim uma injustiça. Ok, é um pecado sério. Injustiça. Egoísmo. É um pecado muito sério também. Egoísmo. Ok. Alguém teria outro pecado para colocar na nossa lista aqui? Como? Pedofilia. Terrível esse pecado. Terrível. Pedofilia. Alguém teria um último pecado aqui para a nossa lista? Cobiça. Cobiça, ok. Também é um pecado terrível. Ok. Vocês acham que essa lista aqui está terrível? Temos pecados sérios aqui? Ou está leve ainda? Falta algum pecado muito terrível nessa lista? Ou vocês acham que aqui já representa bem os piores pecados da humanidade? Ok, essa eu vou tirar essa aí por enquanto, tá? Porque é um estado que vai precisar de uma explicação maior. Alguém teria uma outra aqui para colocar nessa lista? Então temos uma lista terrível aqui, né? Agora, olhando para essa lista aqui, temos aqui vários outros, ó. Porque assim, o pecado contra o Espírito Santo não é uma ação em si, é uma distância em relação ao Espírito Santo que você não pede mais perdão, ok?
ok? Então, algumas pessoas colocaram aqui preconceito, colocaram aqui adultério, inveja, mentir, injúria, matar pai e mãe, falso testemunho, estupro, ok? Uma lista, aborto, vou colocar aqui aborto também, acho que é um pecado muito sério, né? Aborto, ok. Agora, olhando para a nossa lista aqui, acho que está bom já aqui. Olhem para essa lista e agora eu quero que vocês me ajudem a pensar o seguinte: a graça de Cristo, a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, pode ajudá-la a deixar de ser um homicida? Sim ou não? Uma pessoa que realmente se converte, se entrega a Deus, pode abandonar o pecado do homicídio? Sim ou não? Ok. Então vou eliminar esse aqui. Uma pessoa que realmente se consagra a Deus, pode deixar o pecado da idolatria? E o pecado da ganância? E o pecado do adultério? É possível, pela graça de Deus, deixar de ser um adúltero ou uma adúltera, sim ou não? É possível deixar de ser injusto pela graça de Deus? É possível deixar de ser egoísta pela graça de Deus? Deus tem poder para libertar alguém da pedofilia? Deus tem poder para libertar alguém da cobiça? E Deus tem poder para libertar alguém do plano de abortar? Ok. Então veja, vocês estão me dizendo que a graça de Deus é capaz de nos libertar de todos os pecados. É isso que vocês estão me dizendo. Deus tem poder para me libertar de todos os pecados. Se puder conseguir o passador para mim, eu vou precisar aqui. O próximo slide, então, tem a pergunta central que me leva a partir dessa análise aqui. Você pode passar, por favor? Então, é possível deixar de ser pecador pela graça de Deus? Vocês colocaram os piores pecados aqui. E vocês me disseram que Deus tem poder para me libertar de todos esses pecados. Então, existe algum pecado na tua vida que Deus não possa te libertar? Se Deus pode te libertar de todos os teus pecados, logo, é possível deixar de ser pecador. Sim ou não? Ok. Muito obrigado. Existe uma linha de adventistas chamado perfeccionistas. Existem muitos teólogos importantes da igreja chamados de perfeccionistas. Os perfeccionistas acreditam que é possível deixar de ser pecador ainda nessa vida. E a última geração antes da volta de Jesus será uma geração sem nenhum pecado. Um teólogo chamado Andriessen escreveu um livro muito importante chamado Ritual do Santuário, e nesse livro ele falou: a última geração será uma geração sem pecados. E esse autor influenciou muitos teólogos adventistas, e hoje, no meio adventista, existem alguns irmãos que acreditam no perfeccionismo. E talvez alguém aqui tenha tendência ao perfeccionismo. Pois bem, é possível deixar de ser pecador? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Então, por isso, quero que você pegue a sua Bíblia e vamos lá para o finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1. Então, por favor, leia na sua Bíblia. É importante, talvez, você marcar alguns versos que nós leremos aqui essa noite. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 3 e o versículo 4. Tem um texto muito conhecido. Um adventista que dá estudo bíblico sabe de cor e saltear esse texto. E aqui nós temos a definição mais clássica de pecado. Se você chegar para um adventista que já tem muito tempo de batizado e perguntar: irmão, o que é pecado? O que é que ele vai responder? Pecado é... Só que esse texto tem uma palavrinha que muda um pouquinho essa resposta que a gente dá. Porque aqui em João capítulo 3 e o verso 4 diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado, o que é que a Bíblia fala? Também transgride a lei. Então, olha, o que pratica pecado também transgride a lei. Ou seja, esse também quer dizer que pecado não é só transgressão da lei.
Então o que é pecado? Pecado também é transgredir a lei, mas não é só isso. Transgredir a lei foi o que vocês colocaram aqui, ó. Tudo isso aqui é transgressão da lei. Só que transgressão da lei é um tipo de pecado chamado de pecado ação, pecado atos pecaminosos. Só que esse aqui é o nível mais superficial de pecado. Existe um tipo de pecado que é muito mais profundo do que você transgredir a lei. E está lá no Salmo 51. Se você voltar lá no meio da Bíblia, Salmo 51, nós temos o segundo tipo de pecado. Salmo 51. São vários textos. Aqui é um resumo da doutrina da amartiologia. Mas o Salmo 51, o versículo 5, Davi, depois que cometeu o adultério com Batseba, ele olha para Deus e fala o seguinte, Salmo 51, verso 5, Senhor, o que, gente? O verso 5 fala o que? Eu nasci na iniquidade e o que mais? E em pecado me concebeu minha mãe. Segundo a Bíblia, desde quando nós somos pecadores? Desde o nascimento. Então, um bebê de 1 mês já é um pecador, sim ou não? Mas qual desses pecados ele cometeu? Praticamente nenhum. Não acredito no bebê de 1 mês que já é um homicida, ou já é um idólatra, ou abortou. Porque existe o pecado ação, mas existe o pecado natureza. Nós já nascemos pecadores, nós não nos tornamos pecadores. O pecado ação, que é o que geralmente a gente olha, o que a gente foca é na ação. Esse é o nível superficial do pecado. E a gente acha que esse aqui é o nosso problema. Não, esse aqui não é o nosso problema. O problema principal do ser humano não é o que nós fazemos, é o que nós somos. E porque nós somos, nós fazemos. Só que geralmente a religião é baseada muito na aparência. A gente acha que o nosso problema é o que nós fazemos. Aí uma moça começa a usar joias, começa a ir para a festa, aí você olha a ação dela, é uma pecadora. Chega, jovem, olha, você é uma pecadora, para de vestir isso, para de comer aquilo. Ação. Aí a menina, tá bom, eu vou parar de comer, eu vou parar de usar isso. Tá bom, está resolvido o problema dela. Ó. Parou de fazer as coisas erradas. Não resolveu o problema dela. O nosso problema é muito mais profundo. A nossa natureza é má. Nós temos um monstro dentro de nós. E esse monstro se manifesta através do nosso comportamento. Pergunta para vocês. É possível deixar de ser pecador? Volte para 1 João agora. É possível deixar de ser pecador? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 1 agora. O mesmo João que fala que pecar também é transgredir a lei, olha o que ele fala aqui de maneira muito clara. 1 João capítulo 1, e agora vamos ver o versículo 6 e depois o verso 8. Olha aqui, 1 João capítulo 1 e o verso 6. Olha o que a Bíblia diz, amigos. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos na luz, verso 8, vamos ler o verso 8, diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que diz a Bíblia aí? Por favor, leia na sua Bíblia, é importante que você leia isso. Ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que diz a Bíblia? A nós mesmos e a verdade não está. Se alguém chegar e falar assim, irmão, eu não tenho pecado nenhum, o que a Bíblia diz? Ele está se enganando. E algum tempo atrás, um irmão chegou muito feliz, pastor, estou tão feliz, que foi, já estou 3 meses sem pecar. Eu fiquei surpreso, né? Está melhor que o pastor. É mesmo, é 3 meses sem pecar, pastor. Não assisto mais televisão, parei com novela, e era um velho já barbudo, assistindo Marimar. Não assisto mais novela, não como mais carne, e já me libertei 3 meses da Coca-Cola. Amém, irmãos? A compreensão desse irmão a respeito de pecado, ele achava que pecado é só isso aqui, ó. O pecado ação, ele é até mais fácil de você parar de cometer. Agora o pecado natureza não é possível.
E olha só o que diz o verso 10, do mesmo capítulo aqui, ó. 1 verso 10 fala assim, ó. O mesmo João agora fala assim, ó: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a Bíblia é clara. É possível deixar de ser pecador? Não. Por que não? Porque pecado não é só o que nós fazemos, é o que nós somos, natureza. E para você entender isso aqui, vamos agora para uma ilustração. Pergunta para vocês, pensem agora. Um cachorro, duas opções. Um cachorro é cachorro porque late ou late porque é cachorro? Pergunta de vestibular aí, viu? Você na internet, qual opção você escolhe? Okay. Um cachorro late porque é cachorro ou é cachorro porque late? Um cachorro que para de latir continua sendo cachorro? Porque não é o latido que determina a raça dele. Agora, se você entendeu isso, agora olha só a segunda questão, para você nunca mais esquecer, por favor. O pecador, ele é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Não são nossos pecados que nos fazem pecadores. Nós já somos pecadores e porque somos pecadores, manifestamos a natureza pecaminosa através dos atos pecaminosos. Se você pegar um cachorro e amarrar a boca dele, ele vai parar de latir. Eu pergunto, ele continua sendo cachorro? Pegue um pecador e amarre esse pecador. Suponhamos que ele pare de pecar. Ele continua sendo pecador? Continua. Porque o nosso problema não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Você é pecador por natureza, você não presta. Existe uma natureza ruim dentro de você. E toda a polidez da ética, da moral, coloca uma capa bonitinha na gente. E a gente até se comporta bonitinho, mas não resolveu o nosso problema. Porque por dentro você continua gostando do que não presta. Aí você se comporta bonitinho, se veste direitinho, mas se você achar que religião é só no nível do que você faz, você vira um fariseu que Jesus chama de sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro ossos podres. Todos nós temos um monstro dentro de nós, chamado de natureza pecaminosa. Esse é o seu problema real. O que fazer então? A Bíblia deixa clara que nós nos tornamos pecadores, somos pecadores desde o nascimento. Então você vai lá visitar um bebezinho e fala: olha que anjinho. Não é anjinho, é um pecadorzinho. O certo é você chegar e dizer: ô mamãe, que pecadorzinho bonitinho você deu à luz. É pecador por natureza. De madrugada ele não está preocupado se a mãe está cansada ou não. Ele é mau, é um bichinho mau que está ali, desde pequeno. Eu tenho um pecadorzinho de 1 ano lá em casa, terrívelzinho. Nós já nascemos assim. Ok? Eu quero ir para a parte final. Quero falar de 3 aspectos da relação do salvo com o pecado. 3 verdades que você jamais pode esquecer. Ok? A primeira verdade está em Gênesis, a primeira profecia da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler agora 3 passagens e a gente finaliza a nossa reflexão. 3 aspectos da relação do salvo com o pecado. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. A primeira profecia, vocês conhecem bem esse texto. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Primeira verdade em relação ao pecado e à vida do salvo. Diz assim a Bíblia. Primeira profecia, quando o homem pecou, algo aconteceu. Antes do pecado, o homem sentia prazer em estar na presença de Deus. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez, o que ele fez? Terminou de pecar, o que ele fez? Se escondeu, fugiu. Ele não sentia mais prazer na presença de Deus. E quando Deus chega para resolver o problema do pecado, a primeira verdade está em Gênesis 3,15. Deus olha para o homem e fala o seguinte: porém, o que, gente? Porém, inimizade entre ti, falando de Satanás, e a mulher.
entre a tua descendência e o seu. A primeira verdade em relação ao pecado é que quando Deus chega no nosso coração, a primeira coisa que Ele faz é colocar inimizade entre nós e o pecado. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos amigos dos demônios. Se não fosse a graça de Deus, nós amaríamos pecar e não nos incomodaríamos com o pecado. Se você parar para pensar na tua vida, antes de conhecer a Cristo, você pecava e isso não te incomodava. Era natural pecar, você não estava nem aí para o pecado. Quando você conhece a Cristo, a primeira coisa que Ele faz, tira o sabor do pecado e já não se torna mais agradável pecar. Primeiro papel de Deus na vida de um salvo é tirar o sabor do pecado e coloca inimizade. O salvo, ele não sente mais prazer em pecar. Você pode até pecar, mas é doloroso. Você sofre. Antigamente você estava nem aí, mas agora já não tem mais a graça de antes, porque a perspectiva mudou. Deus tirou o sabor do pecado. Primeira coisa. A segunda verdade está em Romanos capítulo 7. Por favor, nós vamos agora finalizar no livro de Romanos. E são 2 capítulos fundamentais da compreensão em relação à salvação. Romanos capítulo 7. Temos a segunda verdade em relação ao salvo e o pecado. Romanos capítulo 7. A partir do versículo 15. Agora vamos ler a carta que o grande apóstolo Paulo escreveu. Paulo, um homem de Deus. Paulo, um homem batizado, convertido, evangelista, pregador do evangelho. Mas apesar de convertido, apesar de ser um pregador, apesar de ser alguém que trabalhava na igreja, aqui ele abre o coração e revela algo que todo salvo enfrenta. Romanos capítulo 7, o versículo 15, Paulo fala assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ele fala: porque, irmãos, amigos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Irmãos, alguma vez você já se sentiu assim igual Paulo? Você sabe que tem que fazer uma coisa e você não consegue. E aquilo que você sabe que você não deve fazer, você faz. Você diz: mas que miséria é essa? Eu sei que é errado. Você olha para o buraco, você sabe que é ruim, você sabe que você vai cair, você sabe que vai doer, você sabe a sensação de estar lá no buraco, mas ainda assim você caminha para o buraco. Que jornada irracional do pecador, é o que Paulo está dizendo. Eu não compreendo o meu modo de agir. Eu sei que é errado, eu sei que eu não deveria e faço, e aquilo que eu não deveria fazer, isso eu acabo fazendo. Que loucura é essa? E Paulo continua aqui no verso 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que ainda habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, diz Paulo, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu ouvi certa vez um teólogo explicar que possivelmente a expressão corpo desta morte vem da penalidade dos assassinos da antiga Roma. Quando um assassino tirava a vida de alguém, a pena dele era ter o corpo do assassinado amarrado ao seu corpo. Então era chamado de corpo desta morte. E o assassino tinha que carregar aquele cadáver para cima e para baixo. E com o passar do tempo, o cadáver começava a entrar em putrefação, apodrecer, e o cadáver matava o assassino. Então, uma possível interpretação para essa expressão é uma alusão a essa tradição da época. E o que Paulo está dizendo é que depois que você encontra Jesus, a segunda verdade é que você começa uma luta contra uma natureza que continua aí. Você se batiza, mas a natureza ruim continua dentro de você.
Então, conversão, irmãos, isso é muito importante. Conversão não é Deus tirar a natureza pecaminosa de dentro de você. Conversão é Deus começar uma luta contra essa natureza. Antes de convertido, você não luta contra ela, você está nem aí para ela. Ela é sua companheira, é sua única forma de viver. Mas quando você encontra Jesus, Ele te apresenta outra forma de vida. E então você começa uma luta contra a natureza pecaminosa. E vem a última verdade dessa noite. A verdade mais bela. Eu já falei isso ontem, falei anteontem, e eu vou repetir hoje de novo. A maior verdade do Evangelho. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala o seguinte: eu estou numa luta, eu sou miserável, eu carrego dentro de mim esse monstro, estou lutando contra ele. Romanos 7 é o Paulo lutando contra o pecado. Mas em Romanos 8 tem a mensagem mais bela do Evangelho. Romanos 8 para mim é a passagem mais linda do Novo Testamento. Porque vem justamente depois de um homem que luta contra o pecado, ele precisa entender a verdade mais fundamental do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Eu vou ler aqui, quero que você acompanhe. Se você puder grifar na sua Bíblia, aqui está a passagem mais bela do Novo Testamento, na minha opinião. Veja o que diz o verso 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? A luta contra o pecado. Ora você cai, ora você se levanta, esse desespero. Uma vez eu conheci um jovem adventista que lutava contra o pecado do homossexualismo, lutava. Uma vez chegou esse pastor: eu fui abusado na minha infância, só que eu sou adventista, eu sei que é errado, eu não quero fazer isso, mas eu sinto vontade, eu tenho atração por pessoa do mesmo sexo que eu, mas eu sei que é errado, e o que é que eu faço, pastor? Só tem uma coisa, jovem, só uma coisa: continue lutando, porque o pecado nessa área sexual é igual a tantos outros. E o que é que eu faço? Continue lutando, porque Jesus não vem buscar aqueles que chegaram no último degrau da santidade. Jesus vem buscar aqueles que estão lutando contra o pecado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pergunta Paulo. Aí ele fala no verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque, irmãos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Mesmo lutando, mesmo caindo, Deus continua te amando. E essa é a última verdade. O salvo precisa entender que na luta contra o pecado, ele pode tropeçar, ele vai chorar, mas ele pode se levantar, porque ele sempre encontrará um Deus de amor disposto a levantá-lo. Tem um pensamento de um pastor americano. Ele falou num contexto político, mas esse pensamento eu acho muito interessante. Martin Luther King falou o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. Amigos, quando Jesus voltar aqui na terra,
Todos os seres humanos serão pecadores. A diferença é que haverá um grupo chamado pecadores salvos e um outro grupo chamado pecadores perdidos. E qual a diferença? Muito simples. Pecadores perdidos foram aqueles que desistiram. Encontraram a graça de Deus, mas desistiram de lutar. Pecadores salvos são aqueles que vão estar em pé na batalha, com cicatrizes, cansados, exaustos, mas na batalha. Mas o importante não é em que degrau você está. O mais importante é: você está lutando? Não desista. Continue. Se você cair 10 vezes, Deus estenderá a mão 11 vezes. Se você pecar 100 vezes, Deus estenderá o perdão 101 vezes. A graça de Deus sempre é maior que nossos pecados. E deixa eu concluir com uma história muito conhecida. 2 homens foram chamados por Cristo para serem seus apóstolos. 2 homens talentosíssimos, potencial. 2 homens que viram os milagres de Cristo. 2 homens que ouviram os sermões de Jesus. 2 homens foram chamados para ser apóstolos. 2 homens que no dia em que Jesus foi preso, falharam feio. Um traiu Jesus, o outro negou Jesus. Estou falando de quem? Judas e Pedro. 2 homens com uma história muito semelhante, chamados por Cristo, mas falharam. Mas quando falharam, aí a história dos 2 tomam 2 direções diferentes. Um chamado Judas olhou para ele e falou: minha vida não tem mais solução, e correu para a forca. Um outro chamado Pedro falou: eu errei, mas Cristo pode me ajudar. E quando Jesus ressuscitou, Pedro estava pescando. Ele olha lá para a beira do rio e vê Jesus na areia. A Bíblia diz que o Pedro pulou do barco desesperado e começou a nadar. E quando encontrou Jesus, Jesus disse: eu quero conversar contigo, Pedro. O Pedro que negou ele. Pedro ficou com medo. O que será que ele vai falar? Jesus olhou e disse: Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pedro, tu me amas? Pedro e Judas, 2 histórias, 2 caminhos diferentes. Um que duvidou da graça de Cristo e o outro que acreditou. E quando você vai para Atos capítulo 2, Pedro se torna um grande pregador que evangeliza milhares de pessoas. A graça de Deus é maior que nossos pecados.